coisa boa. Está cheio de gente aí que tem mestre, que tem mentor, que tem um monte de coisa. Mas o dia que eles findam o seu reinado, ele vai para baixo da terra e ali o seu corpo fica, esperando a ressurreição. Se ele estava e viveu e professou a fé em Jesus Cristo, a crença no nosso Senhor Jesus Cristo, então o seu corpo será devolvido e glorificado como o nosso corpo, que cremos em Jesus Cristo. E se ele não experimentou essa vida, certamente ele morrerá, mas o seu corpo está aqui nesta terra. Mas o corpo do meu Jesus, o túmulo não pôde contê-lo, porque ele é rei dos reis, gente, ele é poderoso. É por isso que Davi, eu vou contar ao povo, Jabes diz, não conta. Está cheio de coisas assim, né, gente? Cheio de coisas assim, cheio de pessoas assim. Deus manda aviso, Deus manda recado, Deus manda homem de Deus, Deus manda mulher de Deus, Deus manda profeta, Deus manda, não faz. Tem sempre aquela voz, só que muitas vezes o crente está tão distante do Espírito Santo que ele ouve a voz lá no fundo e diz, isso aí é do diabo, isso aí não é de Deus não, está tão distante. Então hoje o clamor nosso da igreja deve ser, Espírito Santo esteja cada vez mais juntinho de mim. O Senhor é meu amigo, o Senhor é meu companheiro, o Senhor é aquele que anda ao meu lado. Espírito Santo, vem sobre a minha vida. Esta tem que ser a tua oração, porque senão você vai ouvir a voz do Espírito Santo distante de você, aí você vai tomar caminho errado, aí você vai ter problema como Davi teve. Daquele momento ele deixou de crer em Deus. E hoje nós vemos crentes muitas vezes confessando Jesus como seu único e suficiente Salvador, mas não dependendo de Deus. Eu quero dizer uma coisa muito especial para você que eu disse nessa manhã. Às vezes Deus nos dá coisas aqui na face da terra. Deus deu a sua casa própria. Diga glória a Deus. E aquele que não tem a sua casa própria, dá glória a Deus também, porque você vai ter. Isso. Amém. Deus te deu a casa própria, Deus te deu um carro, Deus te deu uma família, Deus te deu saúde. Amém? Olha, gente, preste bem atenção. Esse momento que nós lemos da palavra de Deus, nós conseguimos enxergar como que é o reino de Deus, como o reino de Deus trabalha. Nós vivemos num sistema democrático. Nós vivemos um sistema democrático de direito. Então quando eu compro a minha casa, às vezes o cidadão bate no peito e diz, aqui é a minha casa, eu comprei, né? É igual quando o irmão compra um carro, 72 prestação, e fala assim, você viu o carro que eu comprei? E eu falo para você, é do banco, não é teu não, é do Finasa, do Bradesco, do Itaú, não é teu. Mas o cara bate, é meu carro. Se Deus não te der saúde, meu irmão, se Deus não te der vigor, se Deus não te der capacidade, se Deus não te der inteligência, você não paga nem a primeira prestação, é verdade ou não é? Então aprenda a depender de Deus. Você pode fazer em 72 prestações e Deus vai te dar capacidade, saúde, para você pagar a primeira até a última. Amém? Saúde, bênção e prosperidade, porque você está dependendo de Deus. Agora tem gente que diz, eu sou esperto. Irmãos, nós não temos nada na face dessa terra. É por isso que a igreja não prospera mais, porque muitos irmãos acham que aquilo que Deus colocou na sua mão é teu. E eu vos afirmo que não é, porque se você é rei juntamente com Jesus, você tem que devolver tudo a Ele. Preste bem atenção. Quando Davi vai até Araúna, o que Davi era? Rei. Era ou não era? A gente vive num sistema democrático e não sabe o que é reinado. Mas no reinado, todas as coisas pertencem ao rei. Sabia disso? É. Se cortasse uma árvore da floresta do rei, você era morto. O rei pode matar. Sabia? Por isso que a palavra de rei não volta atrás. No caso de Daniel, né? Porque o rei Dário conquistou. Depois Belsazar, aquela história que eu estava falando, o reinado de Belsazar, e fizeram uma trama contra Daniel e mandou ele para a cova dos leões, mas o rei Dário não queria mandar. Mas ele tinha colocado lá que se alguém orasse a algum Deus e não fizesse louvor ao rei mais do que 3 vezes ao dia a um único Deus, e não fizesse nada ao rei, seria lançado na cova dos leões. O rei Dário, mesmo amando Daniel, não pôde tirar ele da cova, mas o Deus que ele serve tirou ele da cova dos leões, gente. São e salvo, dependência de Deus, gente.
Você não depende de um rei, você não depende de um presidente, você não depende da autoridade de um político, mas você depende de Deus. Só que o reinado, ele é diferente da democracia. Quando Davi chega na frente da casa de Araúna, qual que é a situação de Araúna? A palavra de Deus que nós lemos diz que ele se inclinou, preste bem atenção na leitura, e prostrou o seu rosto em terra, porque o rei havia chegado na sua terra. Você já viu alguém chegar diante do Lula e fazer isso? Porque ele não é rei, ele é presidente. Tem autoridade de presidente, não tem autoridade de rei. O rei era inclinação. Certos reinados, você só poderia sair da presença do rei quando ele falasse: você pode ir embora. E você tinha que sair de costas, não dar as costas para o rei. Para você entrar na presença do rei, se você entrasse sem que ele ordenasse, e ele não estendesse o cetro sobre você, você estaria condenado à morte, porque ele é rei. Diga glória a Deus. Eu tenho um rei na minha vida, que ele não decretou a minha morte, mas ele decretou a minha vida, e vida eterna. Ele estendeu o cetro para mim e disse: você vai viver, aleluia. Você me aceitou, então você vai viver. É por isso que eu devo tudo a ele, tudo que eu tenho é dele. A minha casa é dele, a minha família é dele, os meus filhos são deles, o meu ministério é dele. Eu amo mais a ele do que o meu ministério, eu amo mais a ele do que a minha família, e eu quero aprender a amar muito mais a ele do que tudo aquilo que eu tenho, ou tudo aquilo que ele possa me dar. Você pode dar glória a Deus por isso? Você precisa aprender, porque você tem um rei. Você tem um rei sobre a tua vida, e esse rei sobre a tua vida, ele ordena bênção sobre a tua vida, aleluia. Então nós vemos Araúna prostrado, e Davi chegando perto dele e dizendo assim: eu preciso erguer um altar neste lugar. Sabe por quê? Porque a maldição havia chegado justamente daquele lugar. Ali havia um portal de morte. É por isso que quando a gente faz atos proféticos aqui, tem gente que fica assim: eu não estou entendendo. Eu não estou entendendo o que está acontecendo nesse ato profético aí. É a mesma coisa. Da mesma forma, aquilo nada mais era que erguer o altar e sacrificar a Deus, porque eles estavam na lei. Era um ato profético no portal espiritual que foi aberto para que aquele anjo matasse aquelas pessoas que ali estavam naquele reinado por causa do pecado de Davi. Naquela mesma eira, naquele mesmo telhado de Araúna, estava o anjo que estava matando todos aqueles homens de Jerusalém. Mas naquele mesmo lugar, Davi ergue um altar ao Deus Todo-Poderoso de Israel. E erguendo ele um altar, ele conversa com Araúna. E Araúna, veja só, muitas vezes eu estou falando para você que muitas vezes eu tenho minha casa, eu tenho meu carro, eu tenho meu emprego, e a gente às vezes fica apegado a essas coisas, né? Fica dependendo do emprego. Ai meu Deus, eu não posso perder meu emprego. Eu quero falar para você que você pode perder o seu emprego. Você pode perder sua mãe, você pode perder seu pai, você pode perder seu marido, você pode perder seu filho. Pode. É por isso que a palavra de Deus diz que ainda que uma mãe abandone o seu filho enquanto ele ainda mama, eu não o abandonarei. Está entendendo, igreja? É esse Deus que você tem servido, é esse Deus que você tem que colocar a sua vida em direção a Ele. Para de viver um cristianismo de aparência, gente. Aprenda a depender desse Deus. O rei tem que ter domínio sobre a tua vida. Araúna falou para Davi: olha, é o seguinte, pega o que o Senhor quiser. Não é isso? Nós lemos a leitura. Pega o que o Senhor quiser. As terras são do Senhor, os bois estão ali, os aparelhos dos bois para você queimar o holocausto estão ali, os trilhos dos bois estão ali. Pega o que o Senhor quiser, tudo é teu. Diga glória a Deus.